Na aula de hoje vamos falar sobre a energia heliotérmica, um tipo de energia proveniente do Sol. No contexto da nossa disciplina, iremos falar da utilização da energia heliotérmica para a produção de energia elétrica. Para iniciarmos a nossa aula, eu sugiro assistirmos o vídeo introdutório sobre energia heliotérmica, que é um vídeo disponível no YouTube, feito pelo Ministério de Ciências e Tecnologias, em conjunto com a agência alemã GIS. É um vídeo ilustrativo que vai nos guiar ao longo da nossa aula de hoje. Bem, como vocês puderam ver no vídeo, temos diferentes maneiras de aproveitar os raios solares para captar a energia térmica. Basicamente, existem 4 maneiras e todas elas passam pela utilização de espelhos para a concentração dos raios solares. Na primeira aqui, nós temos a utilização de espelhos lineares, chamados de espelhos Fresnel. Na segunda, nós temos a utilização de espelhos parabólicos. Nessa terceira, a utilização de espelhos também planos, só que para concentração dos raios solares em uma torre central. E por último, a utilização de um espelho na forma de prato, né, por isso que é chamado de dish Stirling. Stirling é o tipo de motor que é utilizado nessa tecnologia, também concentrando os raios solares. Né? A gente tem os sistemas de um eixo, né, são esses dois aqui, em que basicamente os raios solares são concentrados em um sistema contínuo, né, em um tubo contínuo, e os sistemas de 2 eixos, onde nós temos a concentração em um ponto apenas da energia. Né? Para ilustrar melhor, temos aqui algumas fotos dessas diferentes tecnologias. Né? Aqui a primeira, nós temos os espelhos Fresnel, né? Então a gente pode ver aqui que são espelhos planos, em que os raios solares incidem e irão refletir nesse ponto central, né? Onde passa um tubo aqui por esse meio. Né? Nesse tubo, a gente vai ter ou água ou algum líquido de transferência de calor, cujo objetivo basicamente é captar o calor proveniente dos raios solares provenientes do reflexo dos espelhos. Né? Obviamente, para ter um reflexo adequado, no ponto adequado, esses espelhos eles se movimentam, né? Eles podem levantar ou abaixar, dependendo da posição do Sol ao longo do dia. A tecnologia com os calhas parabólicas é similar, né? Só que ao invés de nós termos diversos espelhos, nós temos um espelho, né? Um conjunto de espelhos em forma de parábola, certo? Que vão concentrar os raios solares em meio de um tubo que passam aqui no centro óptico focal desses espelhos, né? Também é necessário a movimentação em conjunto do espelho, né, e também do tubo ao longo do dia para sempre termos a melhor captação de energia, né, a maior concentração de energia nesse tubo que irá aquecer a água ou algum líquido de transferência de calor. Né? Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre essa questão aí. A terceira tecnologia, que é uma tecnologia bastante utilizada, bastante promissora, nós temos um campo, né, de espelhos. Esses espelhos eles devem ser posicionados e movimentam-se ao longo do dia para refletir os raios de sol em uma torre central. Né? Então, diferentemente das tecnologias anteriores, em que a gente tinha concentração ao longo de um tubo
extenso, né? Então um sistema contínuo, né? Tanto na tecnologia com Fresnel quanto a tecnologia com os calhas parabólicas, né? Aqui no sistema de torre central, os raios são concentrados toda em uma posição só, que é nessa torre, né? Quanto maior o campo de espelhos, né, e mais alta for essa torre aqui, maior é a propriedade de concentração dos raios solares, fazendo com que haja uma captação da energia térmica dentro dessa torre. A última tecnologia, que é uma tecnologia não tão comercial ainda, né, uma tecnologia mais cara, mais complexa, onde nós temos espelhos montados na forma de um prato, né, por isso que é chamado de dish, que vão concentrar os raios solares nesse ponto central aqui, é um ponto central por conjunto, né, de pequenos sistemas desse. Ao contrário de um sistema de torre central, em que toda a energia é concentrada em uma torre, em um ponto apenas, né, concentrando todos os espelhos, então a energia captada nessa torre é bastante elevada. No sistema do tipo dish, a gente tem pequenos sistemas, né? Em que esses raios serão concentrados nesse ponto aqui. Dentro desse ponto, a gente tem um tipo de motor chamado de motor Stirling, né? Que é um motor que vai trabalhar para captando a energia térmica e transformando diretamente em energia elétrica, né? Como a potência desse sistema aqui é bem menor, né? São sistemas individuais de menor potência, uma certa complexidade que se tem desses motores instalados, né? Na verdade, desses geradores instalados aqui no centro óptico, né? Essa é uma tecnologia bem mais cara e está mais no âmbito de pesquisa, né? Já as outras tecnologias já são tecnologias que existem comercialmente, tendo destaque para as calhas parabólicas, né? Também conhecidas pela sigla PTC, né? Ou o sistema de torre central são os mais comercialmente difundidos. Bem, qual é o objetivo dos espelhos? O objetivo dos espelhos é concentrar a radiação solar. A radiação solar ela é dividida basicamente em dois tipos de radiação. A radiação direta, que é definida como a componente da radiação solar que atravessa a atmosfera terrestre sem sofrer qualquer alteração em sua direção, né? Ou seja, são aqueles raios solares que vão atravessar a superfície terrestre e vão incidir diretamente sobre os espelhos, né? É esse tipo de radiação que é necessária para a produção, né, a extração, na verdade, da energia heliotérmica. Também temos a radiação difusa. Né? A radiação difusa refere-se à componente da radiação solar que, ao atravessar a atmosfera, é espalhada por aerosóis, poeira, nuvens, né? Ou mesmo refletidas em elementos na atmosfera. Né? A radiação difusa, como ela tem essa propriedade de refletir em outros objetos, né, ser espalhada pelas nuvens, ela é um tipo de radiação que não consegue ser concentrada. Consequentemente, nós não conseguimos utilizar espelhos para concentrar a energia solar difusa, né, os raios solares difusos. Só podemos fazer isso com a radiação direta, perfeito? E temos também o albedo, que é a fração da radiação que atinge o coletor
proveniente da emissão e reflexão da sua vizinhança, caracterizada pela vegetação, construção civil, o próprio terreno, né? É um tipo de radiação difusa. Né? Só que ao invés de ela ser difundida, vamos assim dizer, na atmosfera, ela é difundida pela reflexão em materiais, né? Seja uma árvore, seja o solo, seja uma construção, certo? É um tipo de radiação difusa. Portanto, nós dizemos que a radiação global é a soma da radiação direta mais a radiação difusa. E que fique bem claro para nós que a radiação direta é que vai ser a radiação utilizada em sistemas de concentradores solares, né, e que, consequentemente, pode-se extrair a energia térmica, certo? Apenas a radiação direta tem essa propriedade de poder ser concentrada. Né? E, consequentemente, né, quando a gente faz o estudo de um sistema, da disponibilidade de energia a ser captada por um sistema heliotérmico, nós temos que olhar apenas a radiação difusa, desculpa, apenas a radiação direta. A radiação difusa não nos interessa. Né? Diferentemente de um sistema fotovoltaico em que a radiação global importa para a geração, em sistemas heliotérmicos apenas a radiação direta influencia, certo? Então, aqui nós temos um mapa global mostrando como a radiação direta ela se distribui pelo globo terrestre, perfeito? Bem, então aqui temos a escala, né, do mais azulzinho até o mais vermelho aqui, são as regiões com maior incidência de raios solares diretos, perfeito? Então a gente pode ver aqui no oeste americano, na Austrália, né, em algumas regiões da África, certo? Uma das maiores concentrações, as maiores incidências de raios solares diretos, eles estão aqui permeando o Chile aqui na América do Sul, e aqui no Brasil também a gente tem aqui no semiárido brasileiro algumas regiões com boas incidências diretas do Sol. Né? Basicamente, o Sol, a radiação direta, ela está mais disponível em regiões áridas ou desérticas, né? Em que são regiões em que possuem menos nuvens e o Sol incide mais diretamente, perfeito? Né? Então, a gente pode ver aqui, ó, nessa região aqui no norte da África, onde é que tem o deserto do Saara, né? Regiões mais desérticas nos Estados Unidos, né? Os desertos que temos aqui na América do Sul, não propriamente desertos, mas, por exemplo, aqueles salares, regiões semiáridas do Brasil, que são regiões em que tem-se uma boa disponibilidade de radiação direta e, consequentemente, são lugares propícios para a instalação de usinas heliotérmicas. Se nós olharmos o mapa do mundo onde tem-se a instalação de sistemas heliotérmicos, nós vamos ver que eles são exatamente nessas regiões mais avermelhadas. Né? Então, a gente pode ver aqui que nos Estados Unidos a gente tem um pouco mais de 1,7 gigawatts de potência instalada, né? Temos um pouquinho aqui no México, no Chile temos uma grande concentração, né? Aqui está dividido, as cores são em sistemas operacionais azul, vermelho em construção e verde em desenvolvimento. Né? Na África temos
quase nada, né? Pouco, mas temos aqui grande desenvolvimento na China, certo? E basicamente os grandes locais onde se tem usinas heliotérmicas são nos Estados Unidos e na Espanha. Se a gente olhar esse gráfico aqui, né, vocês podem ver a evolução dos sistemas heliotérmicos entre 2009 e 2019. Né? Podemos ver aqui o crescimento em uns momentos iniciais até 2014, sendo que a Espanha foi um dos países que mais instalou, seguido pelos Estados Unidos, certo? A partir de 2014, esses sistemas eles atingiram um certo patamar nesses países, né? Não foram tão mais para frente, né? Não porque a tecnologia não é atrativa, mas sim por uma questão de maturidade, né? Então, vocês podem ver que no resto do mundo, que está assinalado aqui em cinza, continuou tendo um crescimento, atingindo-se ao final de 2019 cerca de 6,2 gigawatts de potência instalada. Isso aqui principalmente instalação de sistemas na Arábia Saudita e na China, certo? Os Estados Unidos têm uma característica muito interessante, assim, um território muito interessante para a produção para a instalação de sistemas heliotérmicos, né, e por isso é um dos grandes no mundo. A Espanha, nem tanto. Né? A gente pode ver aqui que temos regiões amareladas a avermelhadas, mas devido a um incentivo muito grande do governo, não só da Espanha, mas o governo europeu, né, houve-se uma instalação bem grande, bem acelerada na década passada em sistemas heliotérmicos. Bem, a gente falou sobre o sistema de concentração dos raios solares que necessitam a radiação direta do Sol para serem concentradas e tendo assim a absorção de calor. Mas esse calor, como ele vai se transformar em energia elétrica? Existem basicamente duas formas. E aí, as tecnologias que a gente falou anteriormente, elas podem empregar essas duas formas, que é a geração indireta de vapor. Né? Nisso, o que a gente tem é um sistema concentrador, como apresentado anteriormente, que vai aquecer um determinado fluido, que a gente chama de fluido de transferência térmica, né, um fluido térmico que vai aquecer, que por sua vez vai transferir o calor para um sistema gerador de vapor, que por sua vez vai ser utilizado nas turbinas. Perfeito? Então, é indireto porque primeiro é aquecido um fluido intermediário que posteriormente vai ser utilizado para aquecer a água e gerar vapor. Né? É o tipo de tecnologia mais comercialmente disponível, certo? Existe também a geração direta de vapor, que ao invés de usar um fluido intermediário de transferência de calor, diretamente o calor do Sol é utilizado para aquecer a água, gerar vapor e, consequentemente, mover a turbina. Né? É um sistema em desenvolvimento. Vamos ver um pouco mais sobre essa questão da geração indireta e direta de vapor. Né? Fique claro que todas as tecnologias com espelho parabólico, né, espelhos Fresnel, torre central, eles podem usar a geração indireta ou a geração direta.
O tipo dish é um pouco diferente, a gente não vai tratar agora aqui nesse momento. Nesse infográfico aqui, nós mostramos um sistema com torre central, mas mais uma vez poderia ser outras tecnologias, né? Então, os raios solares refletidos pelos espelhos, né, chamado de heliostatos, né, vão aquecer, vão ser direcionados a uma torre central, que é chamada de receptor, né, e dentro desse receptor nós temos um circuito fechado contendo algum líquido de transferência de calor, né? No caso aqui está representado sal, sal fundido, né? Não é a única forma, a gente não vai falar sobre os tipos de fluido de transferência de calor, mas os mais utilizados são sal fundido e um tipo de óleo mineral, né? Nesse caso aqui, o que se tem é o sal fundido vai ser aquecido em temperaturas acima de 300 graus Celsius, né? Então aqui a gente tem em vermelho o sal aquecido, né? E assim sendo direcionado para um tanque onde vai estar concentrado esse sal em alta temperatura, perfeito? Né? Temos outro sistema, né? Então a gente tem um sistema fechado aqui, sal quente, um tanque de sal frio, então e há bombas para fazer a recirculação desse, desse fluido de transferência de calor. Né? Então ele aquece, vem para o tanque quente, posteriormente a energia é retirada dele, ele se torna frio e retorna para o ciclo. Como é que ele vai se resfriar? Ele vai se resfriar por um segundo ciclo, né? Onde tem-se água que vai ser aquecida pelo sal, né, pelo fluido de transferência de calor quente, né? Então a gente pode ver aqui essas setas aqui vermelhas aquecendo a água. Essa água vai se transformar em vapor. Vapor, nós sabemos que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão e ele vai ser direcionada para uma turbina que vai ser conectada a um gerador elétrico produzindo energia, certo? Bem, após passar por essa turbina, a água, o vapor da água vai ser resfriado, né? E vai voltar ao circuito. Então, é um circuito fechado em que a água vai extrair energia do fluido quente ou resfriando, né? Então a gente tem dois sistemas de troca de calor, perfeito? Os detalhes sobre como é essa troca de calor, a eficiência e tudo mais, estão um pouco fora do meu métier e do objetivo dessa disciplina. Né? Está muito mais envolvida por transferência de calor, termodinâmica. Aqui, basicamente, a gente precisa entender que na geração indireta a gente tem o aquecimento de um fluido de transferência de calor, que por sua vez irá aquecer um sistema de água, gerando vapor, que vai movimentar a turbina, movimentando o gerador e, consequentemente, produzindo energia elétrica. Quais as vantagens do sistema indireto de geração de vapor? Né? Então, no sistema primário, né, no sistema onde tem o fluido de transferência de calor, né, a pressão vai ser baixa. Não precisa ter um sistema de tubulação para aguentar altas pressões. Né? Evita-se variações muito grandes de temperatura e de fase, né, dentro dos tubos de absorção. Sempre eles vão ser mantidos
basicamente é uma temperatura constante, o que faz com que, do ponto de vista mecânico e térmico, seja mais interessante, né? É um sistema comercial que já vem de 25 anos, né? É, é um dos mais utilizados, principalmente em sistemas com calhas parabólicas, né? Esse aqui que a gente acabou de mostrar, e em sistemas também com torre central. As desvantagens, ele tem um custo relativamente maior do que o sistema com geração direta de vapor, porque é necessário um fluido para transferência de calor, né? Então, isso significa que eu preciso de mais componentes, né? 2 estágios, 2 ciclos para transferência de calor e, consequentemente, isso envolve também uma diminuição na eficiência do sistema, certo? Mas, mesmo assim, basicamente é a tecnologia comercialmente mais disponível, até porque ela permite o armazenamento térmico de calor, como a gente vai descrever um pouco mais para frente. Já na geração direta de vapor, né, nós temos diretamente o Sol sendo utilizado para gerar vapor, né? Então, dentro dos tubos vai ter diretamente água que vai se vaporizar e que vai movimentar a turbina, certo? Isso exige realmente que haja uma concentração de solar bastante adequada para poder elevar a água a temperaturas acima de 100 graus, certo? E assim movimentar a turbina, né? É um processo mais direto. Diretamente a energia térmica vai vaporizar a água para movimentar a turbina, que por sua vez vai movimentar o gerador, gerando eletricidade. A vantagem, redução das partes construtivas, né? Então, não é necessário um fluido de transferência de calor, né? Consequentemente, tem-se uma redução dos custos, né? Uma um ganho de eficiência, já que eu tenho diretamente um ciclo apenas de transferência de calor, né? A gente sabe que processos térmicos são normalmente de baixa eficiência, então, se eu tenho apenas um ciclo, o sistema fica mais eficiente, né? Tem-se potencialmente a possibilidade de trabalhar com temperaturas mais altas, né, permitindo uma estabilidade maior do sistema, certo? Isso tem muito a ver com a parte mecânica, eu não vou entrar em detalhes e nem sei muitos detalhes sobre isso, né? Vazamentos. Se ocorrerem vazamentos, vai vazar água, então o dano para o meio ambiente é muito menor do que, por exemplo, se a gente usa um fluido de transferência de calor, né? Então, por exemplo, óleo, caso vaze, isso pode ser maléfico para o meio ambiente. Claro que o risco de vazamento em grandes quantidades é bem baixo, mas existe. A desvantagem do sistema de geração direta de vapor, né, é que é necessário o campo, né, os tubos, eles têm que suportar altas temperaturas e altas pressões, né? Então, é uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Não é possível realizar grandes armazenamentos de energia na forma térmica, né? Como eu disse, a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre essa propriedade de armazenamento de energia na forma térmica, certo? E é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, ainda não tem uma maturidade suficiente, por isso as tecnologias anteriores elas têm mais mercado atualmente. Bem,
Falando agora sobre o armazenamento de energia na forma de energia térmica, né? Antes de descrevermos esse gráfico, vamos voltar no sistema com geração indireta de vapor, né? Aqui nós temos sal fundido, que vai ser aquecido, né? E esse sal fundido, na verdade, qualquer líquido de transferência de calor que sejam utilizados nesse tipo de sistemas, eles possuem uma inércia térmica alta, ou seja, eles demoram para aquecer, mas quando eles estão aquecidos, eles se mantêm por essa temperatura por longos períodos de tempo, né? Então, essa transferência de calor entre o líquido de transferência de calor e a água para se transformar em vapor, ela pode ocorrer quando eu tenho raios solares, mas também na ausência de raios solares. Como? Né? E aí a gente volta a esse gráfico aqui. Imagina o seguinte: imagina que eu tenho a característica, né? Então vamos pensar aqui que esta é a característica de energia térmica do Sol, né? A cor ficou a mesma aqui, mas dá para a gente ver. Esta é a característica, né? Então, consequentemente, toda essa energia aqui térmica, ela poderia ser utilizada para produzir vapor. Se isso significa, se eu usar toda essa energia para produzir vapor, certo? Eu vou produzir enquanto eu tiver sol. Se eu não tiver sol, eu não vou ter mais energia e eu não vou ter produção, certo? Mas é interessante fazer uma certa economia de energia para que o sistema produza por mais horas, né? Então, por exemplo, se eu, ao invés de utilizar toda a energia achurada aqui em azul, eu vou usar só essa parte da energia aqui em amarelo, significa que essa parte aqui para cima, ela vai estar sendo estocada na forma de energia térmica no fluido de transferência de calor. Aí vocês podem perguntar, ué professor, mas isso é incongruente, eu vou estar desperdiçando energia? Não, eu não vou estar desperdiçando energia. Simplesmente eu vou estar armazenando parte desta energia para aquecer e produzir vapor quando eu não tenho sol, né? Então, vocês podem ver que se eu estocar essa energia térmica no fluido de transferência de calor, eu posso continuar a produzir energia mesmo durante a noite. Quanto mais energia eu armazenar, obviamente depende de quanto energia vai estar disponível, mas por mais horas eu consigo operar um sistema térmico, né? Esse gráfico aqui, ele nos mostra, né, um gráfico de um pouco difícil de lermos, mas é um gráfico de usinas reais, em que eu tenho a comparação do fator de capacidade. O que isso significa? O quanto da usina está sendo utilizado para produzir energia elétrica em função da irradiância solar, né, a radiação direta, né? Bem, aqui tem uma variação de
que é a análise lá das plantas desde 2010 até 2019, plantas de diferentes tamanhos, né? Mas o que mais nos interessa mostrar aqui é o seguinte: nessas primeiras usinas aqui, né, são usinas sem armazenamento de energia térmica, né? Ou seja, tudo que está sendo disponível está sendo utilizado para gerar vapor e movimentar a turbina, né? Então a gente vê aqui fatores de capacidade variando entre 22% e 30%. Se aumenta-se a energia acumulada de 0 a 4 horas, o que significa isso? Voltando no gráfico, né? Essa economia de energia aqui, ela vai se refletir em horas a poder ser utilizada depois, né? Então, quanto maior a estocagem de energia na forma térmica, por mais horas a minha planta consegue operar, né? Então, a gente observa aqui, se eu aumento até 4 horas a geração, o armazenamento de energia, eu vou aumentar para 42% o fator de capacidade. E assim, quanto mais eu tenho de energia térmica estocada, maior vai ser o fator de capacidade, né? Ou seja, a utilização da minha usina, né? Se eu tenho um armazenamento aqui, por exemplo, de mais de 8 horas, certo? Existem alguns casos, né? Então, isso aqui são casos reais, não são estudos, não são questões teóricas, são plantas reais, em que tem-se aqui um tipo de sistema heliotérmico, né? O losango aqui representa um sistema com torre solar que atingiu 64% de fator de capacidade. O que significa isso? Significa que durante 64% do seu tempo ela está produzindo em sua capacidade máxima. Perfeito? Né? Então, essa possibilidade de armazenamento de energia é bastante interessante, certo? Isso tudo passa por um dimensionamento dos, dos tanques de armazenamento de fluido de transferência de calor, né? A escolha desse fluido de transferência de calor também é muito importante, né? Em usinas indiretas é mais fácil fazer esse armazenamento, né? Em usinas diretas, está representado aqui que pode ter um armazenamento térmico, só que esse armazenamento térmico vai, por exemplo, a água, né, a água ela tem uma capacidade térmica baixa, ela resfria muito rápido. Então eu preciso ter um sistema extra para armazenamento de calor, né, o que acaba tornando o sistema um pouco mais complexo, né, e sendo assim, em usinas que utilizam a geração direta de vapor, esse armazenamento não é possível de ser feito por muitas horas. Perfeito? E assim sendo, é um dos motivos que faz com que a geração indireta seja uma das mais utilizadas. Bem, outra vantagem que nós temos da utilização de plantas heliotérmicas é a sua possibilidade de combinação com outros tipos de fontes de energia, certo? Então, essa figura aqui nos mostra, por exemplo, uma planta híbrida onde eu tenho coletores parabólicos que vão gerar vapor,
né, através do fluido de transferência de calor, certo? E complementarmente, eu posso ter a queima de um gás natural ou de qualquer outro combustível para gerar vapor, certo? Então é uma complementariedade, certo? Quando eu tenho sol, eu estou gerando vapor. Se eu não tenho sol, por exemplo, na noite, caso eu não tenha um armazenamento térmico, eu posso queimar qualquer combustível para produzir esse vapor, né? E continuar operando a usina por mais tempo, ou seja, aumentando o fator de capacidade, certo? Existem diferentes combinações de plantas híbridas, né? Nós também não vamos entrar nesses detalhes, mas não necessariamente eu preciso ter duas fontes trabalhando independentemente. Por exemplo, eu posso usar o coletor e ao mesmo tempo usar a queima de um combustível para potencializar a produção de vapor ou trabalhar independentemente, né? São as configurações, se eu tenho uma planta híbrida paralela ou se eu tenho uma planta híbrida série, que vai fazer as formas de operar diferente, de produzir energia elétrica no final das contas. Em qualquer situação, nós vemos que é uma planta térmica em que vapor vai gerar a turbina, certo? Esse vapor ou vai vir do calor do sol concentrado ou vai vir da queima de um combustível ou qualquer outro processo que possa liberar calor. Então, uma grande pergunta que se vem é: os CSPs, ou seja, os sistemas heliotérmicos, eles competem com os sistemas fotovoltaicos? Né? Observe que eles são claramente muito diferentes, certo? Em um sistema heliotérmico, eu estou usando espelhos para concentrar os raios do sol. Em um sistema fotovoltaico, os painéis fotovoltaicos não têm nada de espelhos. Eles convertem diretamente a radiação solar em energia elétrica. Em um sistema heliotérmico, eu preciso dos raios diretos, né, a radiação direta. Em um sistema fotovoltaico, toda a radiação ela pode ser usada para produção de energia elétrica, que é uma vantagem. Eu não tenho turbinas, eu não tenho geradores. Né? Então sempre vem a pergunta, né? A fonte primária é Sol, mas a forma de utilizá-la é diferente. Uma compete com a outra, certo? Bem, se a gente olhar gráficos de custos, né? Então esse gráfico aqui é um gráfico do IRENA, né? Que é um instituto bastante reconhecido mundialmente, que faz pesquisas na área de energias renováveis, né? Aconselho vocês a entrarem lá no site do IRENA, certo? Mostra a comparação de preços entre 2010 e 2019 de diferentes fontes de energia, certo? Bem, temos aqui os sistemas solar fotovoltaico e o sistema solar térmico. Perfeito? Então, a gente pode ver que entre 2010 e 2019, o preço de sistemas solares fotovoltaicos eles despencou abruptamente. Né? Esse gráfico aqui mostra o preço em dólares por quilowatt-hora produzido. Caiu lá de 0,37 dólares para 0,068. A queda foi extremamente íngreme, né? Ou seja,
os custos do sistema solar fotovoltaico, eles caíram bastante devido à maturidade da tecnologia, o investimento em tecnologia. Quando a gente olha um sistema com concentrador solar, né, a gente vê que lá em 2010 ele era um pouco mais barato que o sistema fotovoltaico e que também houve uma certa queda no custo. No entanto, essa queda foi muito menos abrupta, né? Então, hoje em dia, né, assim, em termos gerais, a gente tem aqui 0,06 dólares por quilowatt-hora em um sistema solar, enquanto em um sistema com concentrador solar é 0,18, ou seja, cerca de 3 vezes mais alto. Então, se a gente falar em termos de custo, certo? O sistema solar fotovoltaico e o sistema de concentrador solar, eles não competem. O sistema fotovoltaico ele é realmente bem mais barato, porque ele não tem gerador, eles só são painéis, é muito mais fácil de construir, né? Muito menos elementos. Então, esmagadoramente, é muito mais fácil produzir energia através da energia solar fotovoltaica, utilizando painéis fotovoltaicos. Mas isso não significa que os sistemas solares com concentrador eles não vão ser utilizados, certo? Então, a gente pode ver que em uma certa faixa ele possui uma certa competitividade com a biomassa, certo? Com alguns combustíveis fósseis, né, que não estão mostrados aqui no gráfico, mas mostra assim, ó, Fossil Fuel Cost Range, ele está mais ou menos por aqui, que é onde é que está a faixa de preço dos sistemas com concentradores solares, certo? Dentre as fontes, né, se a gente olhar aqui, eólica, biomassa, hidráulica, realmente, atualmente, os concentradores solares ele tem um custo mais elevado que as outras fontes renováveis, né? Mas isso não significa que ela não possa se desenvolver ainda mais com todo o desenvolvimento que está ocorrendo na tecnologia. Né? Ela tem algumas vantagens. Né? Ela não compete com a fonte fotovoltaica, mas ela, em alguns casos, compete com gás natural e outros combustíveis fósseis, com a grande vantagem da redução dos gases de efeito estufa. Né? É uma fonte limpa, a gente usa sol, certo? Então, tem essa competitividade do ponto de custo, mas também um grande apelo do ponto de vista ambiental, certo? Uma outra característica do sistema com concentrador solar, as heliotérmicas, é que ela é despachável. O que significa isso? Um painel fotovoltaico, ele produz energia elétrica se eu tenho sol. Se eu não tenho sol, ele não vai produzir energia elétrica, a não ser que eu use uma bateria, alguma coisa para armazenar energia. Né? Mas na sua essência, o sistema fotovoltaico é não despachável. Significa, se eu tenho sol, eu produzo, se eu não tenho sol, eu não produzo. Um sistema heliotérmico, ele é despachável quando eu tenho um armazenamento térmico de energia. Né? E é intrinsecamente possível e fácil armazenar energia na forma térmica, aumentando os fatores de capacidade de uma heliotérmica. Né? Eu posso, inclusive, produzir durante a noite. Né? Se eu tenho aí uma usina com armazenamento térmico de 12 horas, por exemplo, eu posso fazer com que ela gere energia elétrica 24
horas por dia, né? O que promove um aumento da confiabilidade da geração, certo? Ela é muito menos sujeita a variações meteorológicas, certo? Enquanto em um painel fotovoltaico, se eu não tenho sol, eu vou parar de produzir, né? Passou uma nuvem, por exemplo, a queda de geração é imediata. Em um sistema com concentrador solar, a energia térmica armazenada, por menor que seja, ela faz com que tenha-se uma suavização da geração. Ela vai estar gerando constantemente, tendo uma energia mais assegurada, vamos assim dizer. Né? Além do mais, os sistemas eles podem ser combinados com outras fontes, né? Seja não renováveis, mas interessante é com fontes renováveis, fontes alternativas, como o caso da biomassa. Perfeito? Então, essa combinação potencializa o uso de usinas, certo? O que torna ela bastante atraente, certo? Bem, no Brasil, atualmente, a gente não tem usinas heliotérmicas, mas existem bastante estudos para a combinação com usinas termoelétricas a biomassa. Né? Biomassa é algo que a gente tem bastante disponível, principalmente recursos, bagaço de cana, que é o resíduo da produção de etanol, que podem ser utilizadas combinando as usinas heliotérmicas e a queima de biomassa para produzir calor. Né? No nosso semiárido brasileiro, como a gente mostrou lá atrás no mapa, existe uma grande possibilidade para produção de energia através desse tipo de energia elétrica, através da energia heliotérmica. Perfeito? Bem, essa aula é realmente uma aula só para a gente ter uma noção dos componentes, de como funciona basicamente uma usina heliotérmica, né? Está longe da gente entrar em detalhes muito aprofundados, né? Já que envolve muito a transferência de calor, termodinâmica, né? Mas fica aqui alguns sites interessantes, né, que falam e mostram projetos de usinas solar com concentradores solares, certo? É uma tecnologia ainda em desenvolvimento e espera-se que, assim como a energia fotovoltaica, nos próximos anos o custo possa diminuir mais ainda. Né? Lembrando que não existe uma competição, é uma questão de utilização diversificada das fontes de energia. Obrigado, até a próxima.